Você pode se assentar, querido. Quero que você abra a sua Bíblia. Livro de Gênesis, primeiro livro da Palavra do Senhor, capítulo 22, versículo 9. Eu quero ler rapidamente ao seu coração. Eu sei que provavelmente 90% de nós já conhecemos bem esse texto. Mas é a referência bíblica que nos ensina e nos instrui sobre o Deus da provisão. Então abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 9. Vamos ler juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar, Jeová Jiré, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém, queridos? Coloque a sua mão aí sobre a sua Bíblia, coloque a mão no seu coração e nós vamos invocar essa presença, essa manifestação de Deus sobre as nossas vidas nesse momento. Senhor Deus, nós oramos essa noite, e na autoridade que há no santo nome de Jesus, nós invocamos a Tua presença, porque a Tua palavra nos garante aonde o Senhor é invocado, o Senhor se manifesta. Por isso pedimos, Jeová Jireh, o Deus que tem toda a provisão que nós necessitamos, faz mais uma vez, Senhor, supre as necessidades, responde às orações do Teu povo, inclina os Seus ouvidos ao nosso clamor e nos ensina sobre a Sua palavra e a Sua vontade. Quem concorda diz: glória a Deus, queridos. Eu quero rapidamente ministrar o seu coração sobre alguns pontos que levaram Abraão a essa experiência tão extraordinária, que trouxe para Abraão uma revelação da parte de Deus que até então ninguém tinha. Porque por diversas vezes na Bíblia, por causa de uma circunstância, de um princípio, de uma atitude, por causa da fé que estava no coração de alguém nessa terra, Deus se manifestou de forma específica. E eu sei que esse mesmo Deus está disponível hoje, para aquele que crê, para aquele que entende que Deus não muda. O que Deus fez na vida de Abraão, Ele é fiel para fazer na vida daqueles que hoje vivem pela mesma fé que Abraão viveu. Amém? Primeira coisa que eu aprendo com esse texto: obediência. Diga obediência. Repita comigo: a obediência transforma o comum em extraordinário. Agora diga com fé: a obediência transforma o comum em extraordinário. Logo após essa manifestação divina, os versículos a seguir trazem a confirmação e a liberação, a concretização de todas as promessas sobre a vida de Isaque. Isaque deixa de ser um dos filhos de Abraão, e ele se transforma no filho da promessa.
no filho da promessa. O homem queria gerar em sua descendência o povo escolhido, o povo amado, a nação do Deus Todo-Poderoso. E tudo aquilo que em nossas vidas é comum, se nós obedecermos e sujeitarmos aquilo a Deus, se transforma em algo extraordinário. Por exemplo, Jesus era especialista nisso. Ele disse aos discípulos: olha, prestem atenção, vai passar um homem com um cântaro de água na cabeça, sigam esse homem vai entrar em uma casa, nessa casa há um cômodo finamente mobiliado, onde uma família preparou nos mínimos detalhes a celebração da Páscoa. Quando aquele homem entrar na casa, você já entra atrás. E você já toma em posse daquele cômodo e digam: o mestre está requisitando este cômodo para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Sabe o que é isso, querido? É você preparar como se fosse assim, a janta de Natal para a sua família. Aí chega o pastor Maurício Rafael e diz: não, ninguém senta nessa mesa. Pastor Marco está pedindo aqui, vai vir ele, todos os pastores da igreja, eles que vão comer aqui. O texto nem diz o que aquela família fez. Eu não sei se eles foram dar uma volta, tiveram que comer no shopping, se ficaram trancados na cozinha. Mas o fato é que eles obedeceram àquela direção, e Jesus celebra a Páscoa naquele ambiente. E depois da Páscoa ainda celebra a ceia do Senhor naquele lugar. Pois aquele lugar, depois que Jesus usa e sai, ele valoriza tanto que aquela família vendeu aquela casa por uma fortuna. Porque foi a casa que Jesus celebrou a Páscoa e estabeleceu a ceia. E a pessoa que comprou aquela casa por uma fortuna, depois vendeu por outra fortuna, e assim foi indo. E hoje, aquela casa, aquele ambiente é um patrimônio tombado. Eu e você vamos lá para Israel, em nome de Jesus, e nós vamos visitar lá, querido. É um patrimônio tombado, porque não há como determinar um valor para aquele ambiente. Qual o preço do imóvel onde Jesus celebrou a Páscoa com os apóstolos e estabeleceu a ceia do Senhor? Não há valor. Era um ambiente comum, até que através da obediência, aquela família disse: Deus pode usar. Quando Jesus disse para os apóstolos: olha, tem um burrinho amarrado ali, tomem posse do burrinho. E se o dono do burrinho achar ruim, diga: o mestre quer dar uma volta no seu burrinho. E de fato, isso é ser discípulo de Jesus, né? Pedrão está lá desamarrando o burrinho, e o dono diz: o que é isso? Pedro diz: opa, o mestre quer dar um rolê aqui. Aí o dono obedece: tá bom. Pois Jesus sobe naquele burrinho e entra em Jerusalém para salvar a humanidade. Agora diga para mim, quanto que valia aquele burrinho depois de Jesus dar uma volta nele? Filho, aquele burrinho está lá na Boca Mafra, fazer uma propaganda de graça aqui. E até uma Ferrari, tem uma Lamborghini, tem uma Land Rover. E esse burrinho aqui não, o burrinho que Jesus entrou em Jerusalém. O burrinho mais valioso da história, porque alguém obedeceu e disse: sim, Senhor, aqui está o que eu tenho. E o comum se transforma em extraordinário. Abraão sobe aquele monte com um filho amado. E era um filho da sua esterilidade, era uma bênção. Mas era um filho. Mas ele desce de lá com a promessa de Deus. Ele desce de lá com um homem que milhares e milhares de anos depois, nós estamos aqui hoje falando sobre Isaac. Falando sobre esse momento, sobre esse sacrifício. O homem a qual dessa descendência, Deus levanta o autor da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a viúva de Sarepta obedece a Deus e entrega o que era comum, era pouco, mas era comum para ela, nas mãos de Deus.
se transforma em uma pessoa extraordinária. Quando aquele menino com aqueles poucos pães, aqueles poucos peixinhos, por obediência, diz: ok, mestre, aqui está. Aqueles poucos pães e peixinhos que até então era algo comum, se transforma em algo extraordinário. E aquele menino alimenta 15.000 pessoas, tudo aquilo que Deus usa, supervaloriza. Uma das formas através da qual Deus Todo-Poderoso nos provê é valorizando aquilo que está em nossas mãos. Use o seu carro para servir o reino de Deus. Use a sua casa para servir o reino de Deus. Coloque os seus filhos para obedecerem, a servirem o reino de Deus. O seu recurso, a sua vida profissional, o seu trabalho, o seu diploma, o seu esforço, o fôlego de vida que está em você, coloque ele aos pés da cruz. E aquilo que entrou essa noite nesse lugar, eu não estou dizendo que era ruim, eu estou dizendo que era comum. Eu creio que a unção de Deus está aqui para transformar isso em extraordinário. O que levou Paulo a ser o maior evangelista de todos os tempos. Qual era o segredo desse homem? Eu te digo, na verdade ele mesmo vai dizer. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, como lixo, como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Quando Paulo tem uma experiência com Deus, ele já tem por perda todas as coisas. Ele diz: Deus, a partir de agora nada é meu. Eu vou perder todas as coisas por causa do Senhor, em obediência ao Senhor. O Senhor é rei, reine sobre a minha vida. O Senhor é Senhor, seja Senhor sobre tudo que eu tenho e tudo que eu sou, e se transforma no maior apóstolo de todos os tempos. O homem que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, a maior parte do Novo Testamento. Mas o homem que teve por perda todas as coisas. Enquanto o seu carro for seu, você tem um carro, um monte de gente tem. Mas enquanto o seu carro estiver a serviço do Deus Todo-Poderoso, Deus move o extraordinário na sua vida, para que você tenha espaço, tempo, conforto, combustível, para saquear o inferno e levar pessoas para a igreja, para o encontro, para o retiro, para o seminário. Eu sei que o Espírito está falando com pessoas, é a sua casa. Abra a sua casa para um GR, querido. Faça da sua casa um lugar de salvação. Abra a sua casa uma vez por semana para que o Evangelho de Jesus Cristo alcance pessoas. A sua casa sairá do comum e se transformará em algo extraordinário. Consagre ao Senhor os seus planos, os seus sonhos. Tenha ouvidos para ouvir a voz de Deus e um coração obediente para entender que tudo que nós temos e tudo que nós somos hoje pertence ao Senhor. Deus é um Deus que abençoa os seus projetos. Seja você participante daquilo que Deus está fazendo hoje. Seja você um cooperador da obra, da igreja que Deus te colocou. Tenha você hoje um coração quebrantado para oferecer a Deus aquilo que hoje entrou nesse lugar de forma comum, mas que sairá de forma extraordinária. Deus está levantando esse prédio de 7 andares aqui, sim ou não? Deixa eu te contar algo, Deus tem que fazer através de alguém. Por que não através de você? De verdade, por que não através de você? Você acha que Deus ele não precisa de alguém com um coração obediente? Para dizer: Senhor, está aqui, ó, é o que eu tenho, é a minha mesa, é o meu telefone, é o meu escritório, esse é o meu tempo, esse é o meu diploma. O Senhor tem que fazer isso através de alguém, e Deus está fazendo através de pessoas, que seja através da sua vida, da sua casa, dos seus filhos. Coloque a mão no seu coração, querido. Antes de eu avançar, eu quero orar por isso.
Porque eu sei que o Espírito Santo ele está te mostrando coisas que entraram aqui nesse lugar hoje de forma comum, mas sairão desse lugar de forma extraordinária. Senhor Deus, nós oramos, Senhor, nesse momento. E diante da Tua presença está aquilo que hoje está em nossas mãos. Assim como um dia o Senhor olhou para Moisés e disse: Moisés, o que você tem nas suas mãos é comum, mas na minha presença será algo extraordinário. Eu sei que o Teu Espírito, o som do nosso coração hoje diz: filho, minha filha, o que está nas suas mãos hoje, coloque ao meu serviço, entregue para o meu reino, coloque à minha disposição. E nós cremos, Senhor, que a Tua provisão nos alcança nesse tempo, pegando aquilo que era comum e transformando em extraordinário. Quem crê diz. Próximo ponto. Abraão invoca a presença de Jeová Jiré com fervor. Diga fervor. Fervor. Coisa de crente, pentecostal, né? Sacudido, reformado, avivado. Mas o que é fervor? Alguém já ferveu água aqui? Acho que o pior cozinheiro aqui, que nem eu, você teve que ferver água para fazer uma salsicha, para fazer um miojo, ou um miojo gourmet, né, que é o miojo com salsicha. Sou especialista nisso. Até a água do chimarrão, que não é para ferver, toda vez ferve. Eu viro as costas, ferveu. Mas como você sabe que a água ferveu? Como você sabe que há fervor na água? É quando sobe uma bolinha assim. Pum. Subiu uma bolha, ferveu? Quem balançou a cabeça, nem a água fervendo, você não sabe. Como é que você sabe que a água ferveu? É 2 bolhas, 3, 10. Se subiu 10 bolhas, ferveu a água. Não, querido. A panela ou a chaleira está ali, ó, borbulhando. São muitas bolhas, são incontáveis. A intensidade, a compromisso integral ali. E fervor é exatamente isso. Intensidade, compromisso integral. É volume, é pressão. Porque Abraão tinha outro filho, que nem aparece aqui. Deus já vai com o dedo assim: olha, eu quero o filho que você ama. Eu quero o seu melhor, eu quero que você venha com tudo. Afinal, o primeiro mandamento, do qual depende todos os outros, é amará o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E quando nós precisamos de uma intervenção divina, é assim, querido, é tudo ou nada. Isso determina o nosso processo de conversão. Isso é conversão. Fervor não é a altura que você canta uma música. Não é o quanto você rodopia no momento de glória. Fervor é o nível de intensidade que você coloca na palavra. Vamos ver o que é conversão na Bíblia. Livro de Atos, capítulo 14, versículo 15, fala sobre conversão, fervor. Os apóstolos, eles estão ensinando sobre isso. E eles dizem: senhores, por que fazeis essas coisas? Que coisas? O povo olhava para os apóstolos como se eles fossem diferentes. Uma espécie diferente de cristão. E eles estão dizendo: não. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. O que é conversão? Os apóstolos ensinam o povo dizendo que conversão é se converter de coisas vãs, das vaidades desse mundo, para as coisas de Deus.
Por exemplo, eu amo trabalhar com dependente químico. Amo. Porque na minha cabeça, é o trabalho mais simples que tem. Porque ou o dependente químico, ele tira tudo aquilo que ele botava nas drogas e coloca em Deus, ou nunca vai dar pé. Que eu vou dizer, dá trabalho usar droga. Dá muito trabalho. Rouba coisa dentro de casa, troca na boca, envergonha a mãe, envergonha o pai. A mulher quer separar, os filhos desesperados. Trabalha, recebe o salário, gasta tudo. Perde carro, perde a dignidade, perde a higiene pessoal, perde a reputação, perde uns neurônios. Como é que eu deixei alguns aqui ainda? Dá muito trabalho ser usuário de droga. Agora, se um cara desse converte, você acha que Deus vai aceitar menos do que ele entregava para o traficante? E assim, ficava 3 dias sem dormir. 3 dias sem dormir, na vida louca. A gente tem aqui, sempre no último sábado do mês, 6 horas de oração. Tem 30 minutos, o cara está dormindo no banco da igreja. Que loucura! Orar 6 horas, nós ficava 3 dias na vida louca. E assim, pô, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que participar da construção do prédio? É engraçado. Deu uma moto, deu um carro, deu o salário inteiro na mão do traficante. Aí quando a gente fala de dízimo, de oferta, de generosidade, a pessoa fica brava. Deus nunca vai aceitar que você entregue para Ele menos do que você entregou lá no mundo. Por isso Paulo dizia, Deus me conhece desde o ventre da minha mãe. Que Deus viu em Paulo? Fervor nas coisas erradas. Ele matava crente, ele fechava igreja. Estevão, o primeiro mártir da igreja, está sendo apedrejado, e Paulo está segurando a roupa do cara, dizendo isso. Acerta na cabeça. Não sei se morreu ainda. O que Jesus fala para Ananias? Ananias, Paulo para mim é um vaso escolhido para levar o evangelho. Paulo é uma Ferrari, ele só está indo na direção errada. Pensa o que esse cara pode fazer pelas minhas coisas. O que Jesus viu em Pedro? Filho, tem uns unidos aqui atrás. Eu pago um pastel para quem conseguir desligar esse barulho aqui atrás de mim. Mas vamos lá. O que Jesus viu em Pedro? Eu te digo, quando Pedro se converte, quando ele está dentro do barco, e ele pesca 12 horas sem pegar nada. Alguém gosta de pescar aqui? Eu até tenho a disposição para ir, mas eu tenho muita raiva do peixe. Que quando o peixe roubou 2 minhocas de mim, a minha vontade é entrar dentro da água e pegar o peixe na mão, assim. Eu fico indignado, eu me sinto assim enganado, roubado. Eu não tenho paciência para isso. Agora Pedro, obrigado Paulão, Deus abençoe. Pedro pescou 12 horas sem nenhum resultado. Não, pastel, pode cobrar amanhã, o pastel está pago. Pedro jogou a rede? Nada. Jogou a rede de novo? Nada. Passaram 12 horas, ele está lá. Agora vai! É o cara mais teimoso que eu conheço na Bíblia. Jesus olha para um cara desse e diz, pensa esse cara evangelizando. É o cara que fica lá, na porta do desviado, lá, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para 12 horas depois ele está lá, assim, o cara diz, eu vou, você é muito chato. É o melhor servo da igreja, o cara mais teimoso, mais turrão. Jesus diz o quê? Vem que eu vou te fazer pescador de homens. Eu quero isso na minha igreja, eu quero essa força, essa disposição e essa teimosia para as minhas coisas. Isso é fervor. Deus vê coisas que a gente não vê. Deus viu as festas. Deus viu a bebedeira. Deus viu o quanto tempo nós passamos vendo série, filme, redes sociais, distraídos, perdidos nesse mundo.
colocando a nossa energia, a nossa força em coisas erradas. Ele não vai aceitar que diante desse altar a gente entregue menos para Ele. O Deus da provisão está presente. Mas para aqueles que estão dispostos a construir um altar e a entregar o seu melhor para Ele. Entregar o seu melhor para Ele. E o último ponto nós vamos orar. Para viver, querido, debaixo da bênção de Jeová Jiré, é preciso maturidade. Diga maturidade. Imaturidade é um processo. Você entregaria a chave do seu carro para o seu filho de 10 anos, sim ou não? Mas se ele for bem maduro assim, com 11 anos você entrega? 13 anos, 15 anos. Maturidade é um processo, mas quando a hora chega, quando o momento certo chega, quando a maturidade vem, a bênção acontece. E existem coisas diante da presença do Senhor que são instantâneas. É assim, ó. Alguém já viveu um milagre instantâneo aqui? Levanta a mão. Alguém já recebeu um milagre que demorou muito? Levanta a mão. Por quê, pastor? Existem coisas que a gente só precisa de fé. Mas para muitas outras, o que nós precisamos é de maturidade. Veja como maturidade acelera processos. Porque Paulo foi o maior apóstolo, um dos motivos, ele era o único que estudou. Estudar é coisa de gente madura. É paciência, filho. Depois que você já tem uma certa idade, você voltar a estudar, sim ou não? Mas uma pessoa madura entende que estudar sempre é crescimento. Estudar sempre vai te desenvolver, sempre vai te levar a um novo tempo. Porque no meio de milhões de pessoas, Moisés foi o libertador, porque Moisés se formou na Harvard, naquela época. Ele foi instruído, ele amadureceu, ele foi criado com princípios, ele teve que estudar. José, lá no Egito, aprendeu outros idiomas. Quando seus irmãos o encontram, não o reconhecem. A roupa era diferente, a postura era diferente. Como Daniel e os seus amigos saem da condição de escravos e se tornam governadores. A minha Bíblia diz que nos anos que eles se consagraram para Deus, eles buscaram e receberam o quê? Unção, sim. Mas a minha Bíblia diz que eles se especializaram na ciência e na cultura da humanidade. O ofício mais comum no ministério de Jesus era o ensino. Ele ensinou muito mais do que ele curou, inclusive na terra dele. Quando a Bíblia diz que Jesus não poderia fazer muitos milagres por causa da incredulidade, a Bíblia diz o quê? Então Jesus passou a ensiná-los. Porque nenhum milagre, nenhuma intervenção de Deus substitui maturidade. Estamos falando de Jeová Jiré. Eu sei que geralmente a gente vai assimilar Jeová Jiré com dinheiro, sim ou não? Alguém precisa de uma bênção financeira aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Então deixa eu ler um texto ao seu coração. Mateus capítulo 11, versículo 3. João Batista vai confirmar a identidade de Jesus. A dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Aí você vai me ajudar agora, vamos lá. Os cegos, glória a Deus. Os coxos, milagre. Os leprosos, os surdos,
Agora ficou difícil, mas os mortos... Glória a Deus. Eu vejo esse texto, eu estou esperando a minha hora. E aí eu chego lá no final e eu vejo os pobres. Eu falo, e agora? Surdo ouviu, cego enxergou, até o morto ressuscitou, o pobre ficou rico. Aos pobres é anunciado o evangelho. Rapaz, porque provisão financeira para quem tem maturidade, sobrevivência você recebe agora através de oração, mas prosperidade é para pessoas maduras. Porque toda maldição bíblica no povo de Deus, na questão financeira, não é um problema de receber. O gafanhoto não vai impedir que você plante a semente. O que é a praga do gafanhoto? A semente foi plantada. A colheita está ali. E o gafanhoto vai lá e destrói antes de você colher, antes de você aproveitar. Eu sei que o Espírito Santo fala com pessoas que entraram nesse lugar em um ciclo. Você já recebeu muitas bênçãos na sua vida e por alguma razão elas foram perdidas. Por alguma razão, recurso, da mesma forma que ele vem, ele vai. E eu quero orar por isso essa noite, querido. Porque Deus tem uma provisão para a sua vida nesse tempo. Mas essa provisão, ela vai vir, está vindo, e eu creio que para algumas pessoas chegou hoje. Quando você estiver disposto a amadurecer.